Oi, pessoal! Quem não lembra deles? Então, a aulinha de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer a animadinha, uma das personagens muito fofinha que tem na Turma dos Ursinhos Carinhosos, tá bom? Então, não deixam de curtir aqui embaixo o vídeo, se inscreve no canal, tá bom? E compartilha para outras pessoas. Então, vamos lá aprender comigo? Então, aqui nós vamos começar cortando o isopor para fazer a base. Eu aqui vou cortar formando umas voltas ao redor. Esse isopor eu cortei, fiz um desenho aqui para facilitar mais para vocês verem. Ó, cortei já e aqui eu vou arredondar aqui um pouco, como ele é bem retinho. Então aqui eu vou arredondar mais um pouco essa parte de cima. Lembrando, se você pegar um isopor muito grosso, então você corta ele embaixo, vai ficar mais fino um pouco a espessura, tá? Depois que eu recortei, eu vou lixar para tirar todo o excesso de ponta, ou se ficar algum buraquinho do isopor, então eu vou tirar tudo, deixar ele bem lisinho, para depois encapar com a massa de biscuit. Passo em todos os lugares, ó. Aqui já tá bem lisinho. Vou pegar agora a massinha branca, vou abrir com o rolo. Não muito fina e não muito grossa, tá bom? Vou colocar em cima. E agora eu vou puxar toda a parte aqui pra parte de baixo. E vou puxar toda a massa aqui pro meio. Se rasgar um pouquinho, não tem problema, você ajusta aí com o pincel ou com alguma esteca. Tudo você vai ajustando na mão depois. Excesso de massa você tira, tá bom? Aqui eu vou cortar. Tirar o excesso de massa com a tesoura. E agora eu vou dar os ajustes que precisa aqui embaixo. Vou tirar mais um pouquinho de massa. Com a palma da mão eu sempre vou alisando para tirar as marcações. Então aqui eu já alisei bastante, eu vou passar aqui a esteca de agulha nas laterais para dar o formato de nuvem. Para a cabeça eu vou pegar aqui uma bolinha de 25, vou achatar. Nós vamos primeiro fazer o corpinho. Então aqui eu peguei a massa, introduzo a bola aqui dentro, no meio e puxo toda a massa para trás e tiro a emenda aqui. Esse aqui é o pincel 104 da Condor, que eu uso para alisar aqui, tanto para tirar as emendas com a parte de cima, como também o cabo do pincel, que é muito bom para alisar a peça. Então, para o corpo, eu estou utilizando aqui 36 gramas de massa na cor rosa. Vai ficar assim, ó. Aqui eu vou colocar a parte da barriga. Então, eu vou só abrir aqui um pedacinho de massa branca. Eu vou abrir e vou cortar com um círculo e vou colocar aqui no meio. Já que eu já fiz, porque não tem segredo nenhum. E eu já vou partir para a parte da perna. A perna eu faço um rolinho de massa, ó. E faço esse movimento vai e vem aqui embaixo e puxo a pontinha pra frente
dessa forma aqui. Vou pegar um pedacinho de massa bem pequeno e vou fazer um mini coração. Para colocar aqui na perninha, no pezinho embaixo. Se você for fazer uma peça pequena, tipo lembrancinha, você pode estar fazendo esses detalhes, essas marcações no pé. Você pode fazer com tinta acrílica mesmo. Tinta acrílica rosa ou tinta PVA. Que fica muito bom também. Depois que eu coloquei aqui as marcações, eu vou pegar a esteca e vou fazer a marcação dos dedinhos aqui. Você pode fazer antes também, se preferir, tá? Fica assim. Aí aqui eu vou cortar a lateral e vou colar aqui. Mesma coisa eu vou fazer com a outra perna, eu já fiz aqui pra adiantar, ó. Cortei e vou colar aqui. Fica assim. Aí eu venho com uma agulhinha e vou tirar todas as marcações aqui de emenda, para deixar bem uniforme aqui o encaixe das pernas. Passa um pouquinho de água e vai alisando. Fica assim, ó, que bonitinho. Para o rabo eu vou pegar um pedacinho de massa, eu não medi, tá? Mas acho que 2 gramas, mais ou menos, de massa para fazer o rabinho. Coloco uma bolinha e vou aqui unir para tirar a emenda. Se vocês quiserem, tá, pessoal? Todos os ursinhos carinhosos, ele tem um coração na coxa, aqui perto do bumbumzinho deles. Se vocês quiserem colocar, vocês coloquem aí, tá bom? É mesmo o coraçãozinho que a gente fez no pé. Vocês podem colocar aí na coxa deles, tá? Todos eles têm. Esse aqui eu não vou colocar, porque ele vai estar sentado e também não vai mostrar tanto, então eu vou deixar. Pra mãozinha, ó, fiz um rolinho, mesma coisa que fiz a perna. Aqui eu vou dobrar. Mãozinha simples, tá? E aqui eu vou encaixar. Sempre observem a altura do braço, ó. Não ficar muito comprido e também não deixar muito embaixo. Quando vocês forem colocar, tenham cuidado para não colocar muito em cima, né, próximo ao pescoço, e também muito embaixo, próximo à cintura. Então, sempre observem aí o tamanho do braço para colocar no lugar certinho. E aqui eu vou alisar para tirar as emendas, como sempre. Passo o cotonete para tirar as imperfeições que ficaram, as emendas, e vou alisando. Aqui eu colo também o outro braço, puxo a massinha para tirar a emenda e vou alisar. Aqui já fiz todo o processo, já alisei tudinho e agora eu vou fazer a plaquinha que ela tá segurando, que é com a idade. Aqui eu pego um coraçãozinho dos cortadores da Blue Star. Esse é o segundo do menor para o maior. Segundo não, o terceiro, do menor para o maior. Então eu peguei aqui, cortei um coração e vou pegar também um cortador de número. Da Blue Star também, cortador de números. Esse aqui eu vou pegar o número 2, que eu vou fazer a cor do número da cor da ursinha. Passa aqui um olhinho também no cortador. E vou aqui cortar com bastante cuidado. Tiro o número. Vou ajustar aqui as rebarbas que ficou, alguma.
e vou colar bem aqui no meio. Então, aqui eu vou passar um pouquinho de cola, porque para grudar melhor. Passo um pouquinho só de cola branca mesmo, e vou colar aqui bem no meio. Ajusto aqui o número. Esse palitinho aqui é aqueles palitinhos que você encontra em pirulito. Eu aqui vou colocar só um pedacinho de palito. Vou passar um pouquinho de cola de tantanha do Tec Bond número 2. Só para colar, fixar melhor o palito aqui dentro do canudo. E para ele entrar e ficar um tamanho maior, aqui no... Ó, já que fixou bem. Então, essa pontinha aqui do palito eu vou aqui introduzir, ó, dentro. Tendo cuidado para não passar a ponta chegar em cima, tá bom? Fica assim. Dessa forma. Agora para a cabeça eu vou pegar 39 gramas de massa. Solvo bem, para não ficar com nenhuma rachadura. Vou pegar a bolinha de 25 também, novamente, vou introduzir e vou fechar aqui. Tiro todas as marcações que ficou, deixar a bola bem uniforme, sem nenhuma marca de emenda de massa. Aqui eu vou procurar qual é o lado que tá mais gordinho, que ficou com o excesso de massa maior, e vou fazer a parte da frente do rosto. Antes de fazer o rostinho, eu vou pegar aqui o palito e já vou encaixar na bolinha de isopor, para não correr o risco de depois deformar a cabeça quando eu for fazer. Então, eu já coloco aqui o palito e já vou dando o formato certinho do rosto. Aqui eu faço a marcação dos olhos. E vou dando o formato do rostinho aqui. Bem no meio aqui, eu vou fazer essa parte com o cabo do pincel para fazer as bochechas. Vocês viram que eu dividi ao meio. E essa divisão fica as duas bochechinhas já pronta, é só retocar. Então, aqui vocês veem que vai ser o espaço de colocar a boca. Sempre tirando todas as marcações que ficarem. Então, aqui eu vou deixar bem o espaço de colocar aqui o focinho e a boca. Marco bem aqui a parte dos olhos, para definir a bochecha. Pronto, aí com um pedacinho de massa branca, eu vou colocar aqui bem nessa parte de baixo. Vou pegar um boleador ou uma esteca que possa bolear aqui, fazer uma cavidade. Vou pegar um pedacinho de massa rosa escuro ou vermelho, dependendo do personagem que você for fazer. Aqui eu vou colocar rosa. E fica assim. Com um pedacinho de massa maior, eu aqui, deixa eu medir, 0,9.
0,9, tá? E vou encaixar bem aqui em cima, ó, deixar nesse espaçozinho da boca embaixo, mostrando a boca. E aqui eu vou reforçar as marcações da bochecha e dos olhos. Vou fazer um mini coração novamente e vou colocar bem aqui no focinho, pra ser o narizinho dela. Lembrando novamente que se você for fazer uma peça menor para lembrancinha, vocês fazem com tinta mesmo, tá? Tinta acrílica rosa, escura, ou tinta PVA rosa. Pronto, ó, como já tá dando formato aqui o rostinho. Agora eu vou pegar 2 pedacinhos de massa rosa para fazer a orelha. Para a orelha eu vou pegar aqui 2 pedacinhos de massa, vou medir 0,8 gramas. (0,8 para cada orelha). Lembrando que as medidas de massa eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Que eu vou colocar e vou apertar aqui fazendo uma cavidade em cada uma das orelhas. E atrás eu vou tirar a emenda, como sempre. Nessa cavidade que a gente tá fazendo aqui, nós vamos colocar 2 pedacinhos de massa branca. Então, eu faço 2 bolinhas bem pequenas e vou colocar dentro e vou apertar. Fica uma cavidade também. Pouquinho massa, tá, pessoal? Porque senão vocês podem colocar muito e ficar aquele excesso de massa. Fica esbugalhado pra fora aquela massa, então é bem pouquinha massa mesmo, pra ficar uma cavidade dentro da outra. Para o cabelinho eu vou pegar aqui um pedacinho de massa bem pequeno, não preciso nem medir a massa. Vou alisando. Aqui eu vou fazer marcações com esteca mesmo, de faquinha. Agora que eu vou sempre alisar tudo, reforçando aqui as marcações. Aqui eu vou cortar um pedaço do palito e com outro pedaço eu vou furar aqui pra fazer um furo aqui no corpinho pra chegar na bola de isopor, pra acontecer de não acontecer de estragar a peça quando eu for fazer força aqui. Coloquei um pouquinho de cola instantânea e vou colocar aqui o pescocinho, a cabeça em cima do corpinho.
Então aqui eu vou pegar um pedacinho de massa e vou colocar aqui ao redor do pescoço. Já alisei, aquele processo de sempre. E aqui eu vou fazer a marcação dos olhos. Bem suave, só pra marcar aqui onde vai ser o olhinho. Aqui eu vou fazer o olho pintado, com tinta mesmo. Com a tinta acrílica branca, eu vou pegar aqui o cabo da agulha ou um cabo do pincel. E vou fazer aqui a bolinha branca do olho. Sempre tendo cuidado para não fazer uma maior do que a outra. Ou uma mais embaixo ou mais em cima. Então, enquanto o olhinho vai secando, eu vou pegar aqui o pincel 000 da Condor e vou pintar aqui o arco-íris que tem na barriga dela. Tinta acrílica nas cores que vamos utilizar: azul, amarelo, rosa, vermelho. Então, vamos começar pelo azul. Vou pegar aqui na parte de baixo e vou formar a primeira tirinha azul. Depois vem o verde. Depois vamos com o amarelo. O vermelho. E o rosa. Aqui manchou um pouquinho, vou passar o cotonete para limpar. Ó, como tá ficando. Aqui eu vou reservar as tintas. E agora vamos pintar o olho. Para o olho eu vou utilizar tinta marrom, acrílica e preta. Essas duas cores. Então vamos começar aqui fazendo a bolinha de dentro. Marrom, fazendo a pupila. Então vamos colocar aqui a bolinha marrom. E o centro nós vamos clarear um pouco com branco, deixando ao redor mais escuro e o centro mais claro. O ideal será você deixar secar, tá? Um pouquinho, para que a peça vá secando os olhos e também assim fique melhor de você fazer e não borrar. Para sobrancelhas eu estou utilizando aqui a acrílica rosa escura. Olha aqui a bolinha preta do olho, eu faço dentro da marrom. Aqui eu acabei manchando com o dedo a sobrancelha. Então, eu só ia passar um
cotonete molhado e tudo é retirado. Coloquei aqui a massinha, a tinta preta. E aqui eu vou fazer os cílios, parte de cima dos cílios. Olha, gente, que fofinha que fica. Depois eu vou fazer o brilho do olho com o branco. Que eu acho que sempre o que dá vida nos olhos é aquele brilho branco que tem. Olha como ficou. Então, aqui vou pegar a base, que ela já está um pouco já seca. Vou pegar a cola instantânea número 2, essa da Tecbond que eu estou utilizando. Vou espalhar aqui embaixo e vou colar ela bem aqui no meio, bem no centro. Plaquinha eu vou pegar aqui, vou ajustar a mão dela, que ela vai estar segurando aqui. E aqui eu vou furar o isopor, a base, e vou colar e colo na mão dela aqui. Tá? A minha não vou passar cola, mas se precisar vocês colhem aí. Passa um pouquinho de cola na mão dela e gruda no palito. Olha como ficou, gente. Ó, aqui eu esqueci de colocar, puxei os cílios, tá? E aqui eu vou colocar 3 pintinhas que ela tem no lado de cada bochecha, de cada lado da bochecha. Então aqui eu vou limpar alguma sujeirinha que ficou e coloquei 3 pontinhos, 2 em cima e 1 embaixo. E fica assim a nossa peça. Espero que tenham gostado, tá bom? Beijos, tchau!